Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 61. Vamos continuar a nossa série de mensagens com o título Disciplina Espiritual. Hoje vamos falar sobre oração. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Esta é uma de tantas orações bíblicas, uma de tantas orações de Davi, quando ele expressa essa confiança em Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Ele não fala isso como alguém que não confia, mas ele fala na certeza de que o Senhor é aquele que o guarda, como já o tem guardado por muito tempo. Versículo 5 ele demonstra isso: pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Ele disse, ouve, ó Deus, e aqui ele diz, ouvistes, ó Deus, os meus votos. Versículo 7, ele fala na terceira pessoa, como se ele estivesse falando de uma outra pessoa, mas ele está falando dele, quando ele diz, até no versículo 6, dias sobre dias acrescentas ao rei. Ele está falando sobre ele. No versículo 7, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e fidelidade o preserve. Concede a ele, ao rei, ele era o rei. Essa é a nossa confiança, irmãos. Confiar que Deus nos dá tudo não nos impede de continuar orando para que Deus nos dê tudo, para que Deus nos sustente. A oração, ela é uma parte primordial da nossa vida, importantíssima da nossa vida. É um tema que a gente realmente poderia fazer uma série inteira somente sobre este tópico, sobre esse ponto, oração. Pois nós temos muitas coisas, muitos pontos, muitas coisas que nos incentivam a orar, que nos motivam a orar. E é a oportunidade que nós temos. Esse tema disciplina espiritual tem como objetivo de nos alertar para algumas coisas importantes que nós precisamos, como diz o tema, exercício, disciplina. Nós temos que, com diligência, colocar na nossa vida, colocar na nossa agenda e praticar disciplinas que vão realmente modificar a nossa vida. Sabemos que tudo na vida é assim. Só estudando é que a gente vai conhecer uma matéria, que a gente vai poder passar numa prova. Só exercitando é que nós vamos poder alcançar determinada saúde física ou esportiva. E só praticando disciplinas espirituais que nós poderemos crescer na presença de Deus.
Grandes lutas enfrentamos. Alguém tem dúvida disso? Grandes lutas enfrentamos. Grande poder temos através da oração. Será que nós temos esse conhecimento? E se nós temos esse conhecimento, o quanto nós temos realmente buscado enfrentar as lutas com oração? Apenas uma passagem para nos lembrar do que nós estamos falando agora nesse momento de introdução do assunto. Efésios 6. Lá no versículo 11 diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É um texto bem conhecido que fala que a nossa luta não é contra carne, sangue. Nós temos uma luta espiritual. E aí ele fala que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Na conclusão desse texto, no verso 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós teremos vitória com toda oração. E aqui ele fala, em todo o tempo no Espírito, vigiando, com toda perseverança. Irmãos, orar é igual exercício. A gente começa, primeira semana é uma maravilha, mas a segunda semana a gente já pula uns dias e depois a gente vai deixando. Quando a gente percebe, vamos aguardar a próxima série que o pastor vai pregar sobre oração para a gente voltar a orar, né? E a gente vai deixando de lado. É algo que não podemos deixar. Oração. A oração nos leva a uma vida espiritual diferenciada, melhor. Diz no nosso estudo do livro Disciplinas Espirituais de Foster, que de todas as disciplinas espirituais, lembra, nós vamos estudar várias disciplinas, e ele diz aqui, de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A oração, ela faz diferença. Orar é mudar. E o autor diz que se não estivermos dispostos a mudar, a primeira coisa que a gente vai deixar é de orar. E olha que nós temos muitas coisas para mudar. E é sério o que ele diz. Quando a gente não está tão incomodado, a gente deixa de orar. Porque é difícil você orar e não agir. Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, e uma das formas que nós cooperamos com Deus é através da oração. 1 Coríntios 3:9 diz que nós trabalhamos com Deus, nós somos cooperadores com Deus. E como que nós podemos cooperar com Deus? Através da nossa vida, através das nossas orações. E mesmo sendo repetitivo, eu vou novamente dizer, nós precisamos orar. Todos nós. Com toda oração, é com todo tipo de motivo, todo tipo de pessoa, relacionada a qualquer função que a gente esteja exercendo. Nós temos várias funções. Você é pai, você é profissional, você na igreja tem um cargo. Quando ora pelo próximo, nós temos vários motivos para orar pelo nosso país, pelos enfermos, por tantas pessoas, por tantas coisas. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de orar. Um dos livros que eu estava lendo essa semana, ele falava mais sobre a questão do pastor,
E é um livro que a gente vai lendo e a gente vai realmente ficando um pouco assustado quando ele fala, e fala a verdade. Que o pastor, mais do que preparar um sermão, ele tem que se preparar em oração. E ele começa a contar exemplo de pessoas, nós vamos ver aqui uma lista de exemplos também de pessoas, mas falando dessas pessoas que eram homens e mulheres de oração, e a gente percebe que enquanto muitos, talvez, naquele tempo, estavam tantas horas em oração, o quanto nós nos separamos para orar. Vamos falar um pouquinho desses testemunhos bíblicos. Jesus, Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Davi, Salmo 61 que nós lemos, de 1 a 3, ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti. Leva para uma rocha que é alta demais para mim. Essa passagem de Davi não fala sobre a manhã, a madrugada, mas muitas passagens falam do orar de madrugada. E eu lendo um pouquinho a respeito de homens de oração, sempre vem essa pergunta, né? Mas por que de madrugada? Por que tão cedo, né? Não é a mesma coisa orar 3 horas da tarde? 4 horas da tarde, é a mesma coisa, mas eles falam de uma forma tão interessante que dá até uma vontade de orar de madrugada. Porque pense um pouco, quando você perdeu o sono e você levantou de madrugada, é um silêncio tão grande, parece que é tão propício para a oração, ao momento da madrugada. E aí eles falam sobre esse momento de estar só com Deus, antes de começar qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, decisão, ou até mesmo antes do sol nascer, de colocar-se diante de Deus em oração. É um momento de silêncio, é um momento que nós temos essa oportunidade de estar com Deus. Em Atos 6,4, nós temos uma passagem bem conhecida, quando os apóstolos foram até mesmo que chamados à atenção, que eles não estavam cuidando das viúvas, e eles responderam que não iam largar a oração e a ministração da palavra para cuidar das mesas. Não que cuidar das mesas ou ajudar as viúvas seria algo de menor importância ou algo inferior, mas era algo que poderia ocupar o lugar de algo mais importante, que era a oração. E aí a gente fica pensando, irmãos, como algumas vezes a gente não tem dificuldade de abandonar certas coisas espirituais, porque o nosso tempo não dá, né? Nosso tempo não dá. E aí a gente fica pensando como nós somos negligentes. Lutero orava algumas horas por dia. Tem uma frase conhecida que ele diz que não conseguia prosseguir sem orar 3 horas por dia. Ainda da mesma forma fala sobre John Wesley, que dedicava 2 horas diárias por dia. Sobre essa questão do tempo de oração, irmãos, a gente vê que realmente existiam pessoas que dedicavam parte do dia. Uma dessas pessoas que eu li, disse que ele ficava cerca de 8 horas em oração. E a gente fica pensando, né, que estranho isso, né? Estranho para nós, né? Estranho, né? E aquela pessoa, ela simplesmente se preparava e orava por tantas e tantas coisas. Tem um desses conhecidos pastores chamado David Brainerd. Encontraram no seu diário frases como: gosto muito de ficar sozinho na minha cabana, onde consigo passar bastante tempo em oração. Depois ele diz: separei este dia para oração e jejum secretos diante de Deus. Separei este dia. Quando a gente consegue fazer isso, nessa agenda, eu vou separar esse dia para ficar com o Senhor em oração.
E o que a gente percebe que para esses e tantos outros, a oração não era um hábito menor anexado na periferia ou parte da vida deles, mas era a vida deles. Essa é mais uma frase de Foster. Oração não era um hábito anexado à vida, mas era a vida. Quando a gente vê exemplos assim, como eu disse, a gente fica um pouquinho se sentindo pequeno, né? Mas como eu posso chegar pelo menos próximo dessas pessoas? Mas aí a gente percebe, irmãos, que essas pessoas também elas eram humanas, sujeitas a tentações como nós mesmos, sujeitas ao desânimo. Nós falamos de Lutero, que orava cerca de 3 horas por dia, mas esse mesmo Lutero, numa carta dele, em conversa com Melancton, ele está dizendo para Melancton: você me exalta demais, a sua alta opinião de mim me envergonha e me tortura, uma vez que, infelizmente, eu me sento aqui como um tolo endurecido no lazer, oro pouco, não suspiro pela igreja de Deus. Então, Lutero está falando, eu oro pouco, eu me sento no lazer. Que lazer será que Lutero tinha, né? E aí depois ele diz, em suma, devo ser ardente no espírito, mas sou ardente na carne, em luxúria, preguiça e sonolência. Ou seja, era igualzinho, né? Muitos de nós, irmãos. Esses homens também passavam por dificuldades, por tentações, mas eles não deixavam a oração, eles voltavam à oração. E a gente percebe um texto que ilustra muito bem isso que nós estamos dizendo, é um texto de Tiago 5, que fala sobre a oração de Elias, e diz lá que Elias era semelhante a um de nós, ou a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o que diz a sequência do texto? E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Percebe que ele diz que Elias era semelhante, sujeito às mesmas paixões. E a oração dele semelhante à nossa. Nós não podemos desanimar, mas nós devemos pegar esses exemplos como exemplos de algo que nós podemos sim fazer, chegar mais próximos dessas pessoas. A gente ouve muito as pessoas falando aí, tomando como exemplos da empresa. Ah, eu cheguei a ser o chefe lá da empresa, e você fala, não, eu também posso conseguir, né? Mesma forma que a gente espelha em algumas pessoas, em relação a tantas outras coisas, fulano conseguiu passar na prova, eu posso, fulano conseguiu um emprego, eu posso. A gente poderia pensar mais nesses homens de Deus. Existiam homens que oravam muito mais, se dedicavam a Deus, e eu posso ser esse homem, eu posso ser essa pessoa. E é claro, irmãos, que a gente às vezes não está com o mesmo preparo, vamos dizer assim. Um corredor eventual não pode chegar e competir numa maratona, ele tem que vir devagar, treinando. Se nós queremos orar mais tempo, nós temos que começar com pouco tempo, nos exercitar. E até mesmo esse que eu acabei de dizer aqui, um homem que compete maratonas, ele também é uma pessoa que tem as suas fraquezas. Não é todo dia que ele treina. Orar, então, irmãos, é algo de exercício. Lembra que eu falei sobre exercício disciplinado? Não é você começar e indo bem e depois parar. Como aquela leitura da Bíblia, que você começa em janeiro, e em março, você fala, aonde que eu estava mesmo, né? Em Gênesis, para onde que eu parei? Então não é esse tipo de oração, é uma oração que é um exercício que vai fazer parte da nossa vida, como várias coisas que nós fazemos todo dia, como nós nos alimentamos todo dia, como nós
fazemos higiene todo dia, como nós levantamos, dormimos todo dia, nós precisamos orar. Orar é o nosso alimento. A gente precisa aprender a orar. É curioso, não, os discípulos de Jesus chegarem para ele depois de tanto tempo e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Mas a oração é algo que a gente precisa aprender. E como que eu aprendo a orar? É claro que a resposta básica é orando, né? Orando, mas além do orando, da prática, eu aprendo a orar lendo passagens bíblicas sobre oração, muitas passagens bíblicas. Eu aprendo a orar olhando histórias bíblicas de acontecimentos que estão relacionados à oração, lendo livros sobre oração. Mas existem muitos livros que falam sobre oração, e alguém pode dizer: mas livro que fala sobre oração, não adianta, eu tenho que orar. Mas pense um pouco, aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, é aquilo que está na sua cabeça. Então, se você está lendo livros sobre oração, é claro que você vai se incentivar a orar. Você não vai ler um livro sobre estudar piano e não pegar e não sentar no piano e tocar. Você não vai ler um livro sobre culinária e não ficar interessado em fazer uma receita. E quando a gente lê esses livros, como eu disse há pouco, vendo testemunhos, irmãos, ninguém inventou aquilo, não é possível, é verdade, aconteceu. Um dos textos, a esposa de um pastor chegava lá e falava: pare de orar um pouquinho. Encontrou o pastor lá enrolado num cobertor, devia ser um lugar frio, chorando, e ela falou: por favor, pare com isso, né? Para um pouco. E ele falou: como eu posso parar se eu tenho 3.000 almas que eu preciso cuidar? E falando, e você percebe que são histórias que nos motivam. Ouvir uma pregação como essa sobre oração, é importante a gente falar, sim, porque isso nos motiva a orar. Repetindo orações bíblicas, né, orando conforme o que a gente aprende. Uma coisa que acontece, falando sobre a intercessão, quando a gente vai orar por alguém, muitas vezes a gente ora primeiro pelas situações mais difíceis. Basta a gente ver a nossa lista de oração, de pedidos de oração. É uma doença grave, é uma pessoa desempregada. E tem um ponto do livro, o capítulo é muito grande, eu estou fazendo um resumo aqui para a gente não se delongar muito. Mas um ponto do capítulo falava sobre intercessão ou intercedendo por situações comuns. Eu achei muito importante a gente tocar nesse ponto. Nós precisamos orar, talvez por um resfriado, mais do que orar quando a pessoa já está lá no paciente terminal. Nós precisamos orar pelas pessoas por problemas que elas não estão enfrentando. Dá para entender o que eu quero dizer? Por exemplo, você orar por uma pessoa, pelo trabalho daquela pessoa, aí você fala: mas a pessoa não está desempregada. Então, mas você ore pelo trabalho daquela pessoa. Orar pela saúde de alguém hoje, não é só depois que ela fica doente. A gente ora para não ficar doente, né? Orar por problemas menores. Eu sei que se às vezes você chegar para alguém, eu estou orando por você, para você ser uma pessoa honesta, a pessoa vai ficar brava, né? Mas sim, é mais fácil orar agora do que orar depois. Vamos orar pelo irmão, que ele caiu em tentação lá na empresa, e entrou lá numa fria, e está sendo julgado, criminado por corrupção. A oração é importante, sim. Podemos orar pelos casais, pelos casamentos, não é só depois que há indício de separação, mas orar pelos casais.
E quando a gente pensa na questão da intercessão, hoje a gente está vivendo um momento complicado, né? Em tantas notícias, em tantas pessoas. Acho que se a gente não tiver uma agendinha, a gente não consegue guardar tantos nomes, tantas pessoas conhecidas, próximas de nós, que estão carecendo de oração. Mas às vezes, mais do que a gente ter uma quantidade enorme de pessoas, é a gente separar alguém para orar. Eu já disse isso uma vez, que a gente tem a lista, né? Quem faz parte da lista do WhatsApp lá da igreja, você consegue ver o nome das pessoas. E você pode até orar anonimamente, ou você pode mandar uma frase. É gostoso você receber uma frase: estou orando por você. Mandar uma frase para alguém. E orar, irmãos, continuamente, uma semana, um mês, um tempo grande por aquela pessoa. Na oração não existe coincidência. Às vezes você está orando por alguém e você fica sabendo que aquela pessoa realmente estava precisando. Não é coincidência. Porque Deus coloca no nosso coração isso. Nós precisamos orar pelas pessoas, precisamos orar pelos pastores. Essa semana mesmo nós vimos a notícia de um pastor que cometeu suicídio, né? Isso não é só o pastor, tantas pessoas que estão fragilizadas nessa época. Acho que todos nós estamos fragilizados nessa época emocionalmente. Eu não sei como você está passando essa segunda fase aí, né? Ano passado foi diferente. Ano passado a gente estava às vezes sem saber o que estava acontecendo, e era um pouco surpresa, e a gente ficou angustiado. Mas esse ano a gente também está sentindo muito ruim com essa história de fechar as coisas. Não só fechar a igreja é muito ruim, mas o comércio fechado e todas essas conversas que estão por aí. Precisamos orar para que a gente possa estar emocionalmente firme. Precisamos orar uns pelos outros. A oração é segundo a vontade de Deus. E aí, para que seja segundo a vontade de Deus, nós sabemos que nós não devemos orar, como diz Tiago 4:3, né? Para gastar em prazeres. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A oração, ela é uma oração conforme a vontade de Deus, quando ela está em sintonia. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será concedido. Então essa é a ideia da sintonia. Permanecer no Senhor é ouvir o Senhor, orar conforme a vontade de Deus, estar em sintonia com Deus. E como que é essa sintonia? É ouvir a Deus. Aí entra a mensagem da semana passada a respeito da meditação. Eu preciso meditar bastante, eu preciso estar em comunhão. Primeiro eu preciso do silêncio, para depois começar a falar. A oração muitas vezes tem que começar com silêncio. Às vezes você fala: mas eu não sei o que orar. Muito bom, está começando bem. Então fique em silêncio e aguarde, peça a Deus: Deus, me dá palavras sobre o que eu posso conversar, sobre o que eu vou orar. Tem uma frase de Kierkegaard que diz que um homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Oração é ouvir. Oração é falar, mas oração é ouvir também. O quanto nós entendemos a importância da oração, o quanto nós entendemos o poder da oração, a força da oração, quanto nós estamos motivados para orar a Deus. Disciplinas espirituais. Vai anotando aí na sua agendinha, né? Meditação, oração, disciplinas interiores. E vamos exercitar essas coisas. Vamos orar ao Senhor. Lembrando de Efésios 6:11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Só
podemos ficar firmes se estivermos firmes em Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando por nós mesmos, orando pelo próximo. Independente da oração, pequena, grande, motivos maiores, motivos menores, eu preciso entender que a oração, ela sim, ela move as coisas. É Deus que deixou isso para nós, somos cooperadores de Deus. Deus deixou a gente participar dos acontecimentos aqui deste mundo através da oração. E que Deus assim nos ajude, e nós possamos estar firmes. Lembra que eu disse no início, grandes lutas enfrentamos. Como tem sido difícil, irmãos, enfrentar tantas lutas. Mas como nós temos enfrentado essas lutas? Se não for através da oração e o poder da oração, nós não temos como enfrentar essas lutas. Nós vamos nos enfraquecer mais e mais. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos colocar diante de Deus, ouvir a Deus, falar com Deus.